Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Para a gente começar certo, quando a gente fala em pronto pagamento e regime de adiantamento, nós estamos falando da mesma coisa ou terá uma diferença prática? Afinal, quem é que pode pegar adiantamento? Bom, essas que eu falei agora e outras dúvidas, nós vamos esclarecer a seguir. Eu sou Antônio Moreno, sou diretor da GEPAM e hoje a gente vai conversar sobre o tema execução e controle das despesas de pronto pagamento, prevenção de riscos e responsabilização. Fica comigo. Este é o programa Gestão Pública em Foco. Toda segunda-feira, às 9 horas, eu trago aqui um convidado para falar de temas relevantes da administração pública. E para isso eu trouxe um convidado especial, que é o professor Ederson Williams da Paz. Professor, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Antônio, bom dia a todos aí, muito obrigado. E é um tema relevante, de fato, né? E espero poder contribuir um pouco aí também com o conhecimento do pessoal e deixar aquele gostinho de quero mais, né? Para que o pessoal possa participar também do curso no dia 5 de março, né? Quando a gente for realizar aí a capacitação também. Ok. Professor, é, antes da gente entrar nas perguntas, eu queria apresentar o professor Ederson William, Williams, né, da Paz. O professor ele é contador, habilitado pelo Conselho Regional de Contabilidade, assessor e consultor público, é professor e palestrante, especialista em finanças, em gestão pública, em contabilidade e também em controladoria. Tem muita experiência em contabilidade pública, orçamento público e na parte da execução orçamentária, além de toda a parte do planejamento, né, PPA, LDO e LUA, e também no preenchimento do sistema, CIOPs, né, SICONF, matriz de saldo contábeis, enfim, as audiências públicas e assim por diante. O professor Ederson da Paz vai estar com a gente também no curso online, no dia 5 de março, uma quinta-feira, das 9 às 12 e das 14 até às 17. E ele vai estar falando sobre esse assunto, sobre os adiantamentos, sobre as despesas miúdas de pronto pagamento. Professor, hoje esse tema ele até parece que é pequeno no dia a dia da administração pública, né? Mas na verdade pode gerar grandes problemas, né? Quando não é tratado com a devida técnica e controle, né? Então a execução e o controle das despesas de pronto pagamento ou chamados adiantamentos ou suprimento de fundos, né? Esse mecanismo ele ele vamos colocar, se você não atender, às regras, pode dar sérios problemas para o administrador, né. Então ele tem que é uma para situações são despesas para situações excepcionais, né, situações urgentes ou imprevisíveis, e que eles não seguem aquele fluxo normal, da despesa pública, né. Então só que nós não podemos confundir o risco é que a agilidade seja confundida com a dispensa de formalidades, tá certo? E aí você abre espaço, então, para falhas, glosas e até responsabilização pessoal. O Tribunal de Contas ele faz por amostragem a análise dos adiantamentos, né, como também o controle interno de cada município, ele analisa lá as prestações de contas, se está tudo certo de acordo com a lei municipal. Muito bem. Então, a entrevista de hoje, ela não vai ficar somente na Lei 4.320, que tem lá
né, uma regra específica para os adiantamentos. Mas nós temos também na nova lei de licitação. Então, é isso que a gente vai estar conversando com o professor. Professor, muita gente associa a nova lei de licitação apenas aos grandes contratos, mas ela também encosta diretamente nos pequenos gastos. A lei de licitação tratou disso, a nova lei, a 14.133, né? Então, qual o diálogo? Como que nós podemos tratar na administração pública quando o assunto é adiantamento? E como que as duas leis, a 4.320 e a 14.133, elas se complementam para evitar esses deslizes? Vamos lá. Na verdade, a nova lei de licitações, ela trouxe, se eu não me engano, no artigo 95, a questão do contrato verbal ou não verbal, né? Ela utiliza esse termo lá, e nós temos até os decretos, né? Todos os anos são atualizados dos valores, e o valor para esse que a gente chama de pronto pagamento, hoje atualizado, está em torno de R$ 13.000. Elas se juntam em que sentido? A maioria das legislações que eu conheço hoje do regime de adiantamento, ele trata do regime de adiantamento, suprimento de fundos e pronto pagamento. Então, ele acaba aqui englobando dentro do regime de adiantamento tanto o suprimento de fundos quanto o pronto pagamento. Obviamente que o município pode, e a gente vai debater isso também no dia da capacitação, né, no dia do curso, o município pode fazer uma legislação específica com relação ao pronto pagamento. Eu vou mostrar, né, que a gente tem a possibilidade de trabalhar o pronto pagamento dentro do regime de adiantamento, quanto fora do regime de adiantamento. Eu vou atender a 4.320 e também vou atender a 14.133. Né? Porque também nas leis, como eu falei, nas leis de regime de adiantamento, ela fala do pronto pagamento, ela fala das despesas miúdas. Tem município que só utiliza para despesas, pequenas despesas ou despesas de viagem, e tem municípios que regulamentaram para utilizar de uma outra forma também, abranger pequenas despesas, despesas urgentes. O que acontece muito na prática, e isso, infelizmente, é um mal na administração pública, é que tanto o regime de adiantamento quanto o pronto pagamento, ele é a exceção da exceção, muitas vezes. E a maioria dos municípios adotam isso como uma regra, né? Como o professor falou também, né, professor Antônio. Acaba, muitas vezes, aquilo que era para ser usado em situações urgentes e emergentes, criando ali uma rotina por essa falsa, né, facilidade de se utilizar esse regime, mas, na verdade, não, eu tenho que utilizar ele para despesas urgentes, ali, de fato, que não possam aguardar o processo normal, mas as duas leis, elas acabam se conversando. Exato. A gente, a GEPAM trabalha em muitas prefeituras, e a gente ainda vê prefeituras que poderiam utilizar do regime de despesas miúdas de pronto pagamento, facilita muita coisa, né? E aí a gente fica vendo fazendo empenho de R$ 50, R$ 40, né? Aí você tem lá, faz o empenho, aí tem a nota fiscal, aí a liquidação da despesa, a ordem de pagamento, e faz o pagamento, sendo que você pode fazer, é lógico, dentro de uma regra, dentro da lei, do que a lei municipal estabelece, né? Você pode, então, fazer, dentro dos valores que a lei também estabelece, a lei de licitação, ela veio dizer, o valor máximo é esse, 13.000 e alguma coisa, né? Então, abaixo disso, você pode fazer, olha, para a educação, nós vamos fazer o empenho de despesas miúdas de pronto pagamento de 8.000. Para obras, nós vamos fazer de 12.000. Olha, aqui no prédio da prefeitura, onde fica a administração, nós vamos fazer um empenho de R$ 5.000, tá? E esse empenho serve para quê? Gente, para pequenas despesas, sabe? Quebrou o vidro, manda consertar, né? A fechadura deu problema, precisa fazer uma cópia de uma chave, precisa colocar um SEDEX, né? Precisa autenticar ou reconhecer firma num documento, né? Então, para que passar pelo processo normal de despesa? Então, vamos agilizar isso daí, fazendo umas despesas de adiantamento, despesas miúdas de pronto pagamento, né? E aí nós temos que separar o que são as despesas miúdas de pronto pagamento das despesas, né, de adiantamento. Adiantamento o professor, né, vai viajar, vai para uma viagem em Brasília. Você não sabe quanto vai gastar, né? Olha, eu vou ficar no hotel lá em Brasília, mas eu chegando no aeroporto, eu vou pegar um táxi, não sei quanto que eu vou gastar.
Depois eu vou na reunião lá na Câmara dos Deputados, vou almoçar lá, não sei quanto é o almoço, não sei quanto é o refrigerante, vou pegar táxi novamente de volta, ou Uber, que seja, né? Então, o que que eu faço? Eu faço um adiantamento. Olha, faz um empenho de R$ 2.000 para despesa de viagem a Brasília, né? Eu não sei exatamente o valor que eu vou gastar, então é um adiantamento. A despesa miúda de pronto pagamento, não. Olha, eu vou fazer uma despesa para R$ 5.000 e eu vou juntando as notas fiscais, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Dentro daquele empenho, eu vou prestar contas e vou poder pegar, então, depois um outro empenho, tá certo? Mas vamos continuar, professor, sobre a figura do beneficiário. Afinal, quem é que pode receber um adiantamento? E qual é o, vamos colocar assim, o caminho mental que o gestor deve fazer para decidir se aquela despesa realmente se enquadra no regime de suprimento de fundos? Ok, vamos lá. Com relação a quem pode receber, né, ou retirar o adiantamento, o artigo 68 da 4.320, ele é bem claro, né? Ele fala lá que a entrega de numerário a servidor. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nas resoluções e nas instruções, ele também cita o artigo, né, com relação a essa questão de quem pode retirar o adiantamento, porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entende que servidor, né, ele entra de acordo com tanto o servidor efetivo quanto o comissionado. Quem não se enquadra nesse conceito de servidor? Os agentes políticos. E hoje a gente entende como agente político prefeito, vice-prefeito e secretário. Então, esses três atores, né, esses atores, eles não poderiam utilizar, ou seja, retirar o adiantamento no nome dele. Ele vai poder utilizar do regime, mas um servidor efetivo é que vai ter que fazer a solicitação, receber esse valor, repassar para o prefeito ou repassar para o secretário para que possa ser feito Que é o uma uso, né, o hipocrisia, gasto né, professor? É uma hipocrisia, né? Primeiro porque o agente político, ele é servidor, né? Tanto é também, né? que retém INSS dele, a prefeitura contribui INSS, ele é tratado como um servidor público realmente, só porque na verdade ele não é assalariado, ele recebe um subsídio, Subsídio. fica nesse conceito da 4.320, que é lá de 1964, né? Mas está lá, olha, não pode servidor. Então, o que o tribunal fala? Olha, me engane que eu gosto. Olha, você faz um empenho no nome da tua secretária, aí você pega o dinheiro, né? Aí você gasta o dinheiro, você faz o adiantamento, e aí ela vai prestar contas, né? A gente até criou um modelo aqui, assim, responsável pelo empenho, aí está o nome do funcionário. Responsável pela despesa, aí está o nome do agente político. E o agente político assina que, olha, eu sou responsável pelas despesas que constam do relatório anexo e tudo mais, para não ter responsabilidade de quem pegou esse dinheiro, tá certo? O senhor complementou já? Quer falar mais alguma coisa? Você fala assim, como o professor falou, essa é uma situação do Estado de São Paulo. Tem alguns outros tribunais que não levam tão à risca o que está no artigo 68, no sentido de que é possível a retirada por agente político. Mas nesse ponto, o Estado de São Paulo ele é bem taxativo, não pode, não aceita nenhuma despesa no nome do agente político. Por enquanto, né? Infelizmente, ainda não temos essa possibilidade. Precisamos mudar isso daí. Tem outras coisas em termos de contabilidade que precisam mudar, mas aí é assunto para um outro bate-papo. Mas vamos lá. Professor, vamos falar um pouquinho de formalidade. O que que não pode faltar em uma solicitação de adiantamento para que ela fique, vamos colocar assim, redonda? E o que diferencia uma justificativa técnica boa de uma fraca, que costuma atrair os olhos do controle interno e também do controle externo, em termos de formalidade para a solicitação de um adiantamento? Ok, acho que o ponto primordial, tanto para o regime de adiantamento quanto para o pronto pagamento, é a justificativa. Né? Não pode faltar ali uma justificativa bem embasada, e principalmente o interesse público. É preciso demonstrar que aquele gasto tem, principalmente no regime de adiantamento, tem um interesse público. O que o servidor ou o que o agente político está indo fazer com aquele recurso? É uma viagem, mas é uma viagem para onde? Qual que é o interesse público dessa viagem?
né, até mesmo por conta do gasto, justificar o valor daquele gasto. O tribunal, ele cita também nas instruções um termo que eu vou falar também na capacitação, vou explicar certinho sobre isso, que é modicidade, né? Os gastos têm que ser módicos, têm que ser seguindo os princípios da economicidade, né, também. Então, no momento em que eu vou fazer essa solicitação, eu acho que o primordial é a justificativa do interesse público daquela viagem. Até mesmo também, o tribunal tem algumas tomadas de contas mais voltadas a câmaras, por exemplo, que ele questiona a quantidade de vereadores que foram num determinado evento. Qual é o interesse público de ter ido numa Câmara de 11 vereadores, por exemplo, 9 terem ido para um determinado evento? Né? Então, tudo isso depende da justificativa. Se eu tenho uma justificativa plausível para a necessidade de ir aqueles 9, ok, vai ser aceito. Mas na hora que o tribunal pega lá, já vê que na Câmara daquele município tem 11 vereadores e 9 estão indo participar de algum determinado evento, isso com certeza vai chamar atenção, e vai chamar atenção do controle interno também. E a questão depois, né, dos gastos, de fato, né, comprovar esses gastos. Então, tudo vai estar amarrado na justificativa, a quantidade de pessoas que vai, para onde que essas pessoas vão, porque depois o controle interno vai verificar isso na prestação de contas. Então, se eu coloquei na justificativa que são 2 pessoas, na prestação de contas tem que constar 2 despesas para essas 2 pessoas. Né? Então, acho que a justificativa é que vai embasar tudo, de fato. Exato. A gente já viu problemas, né, de câmaras municipais tendo problema, porque 11 vereadores, os 11 foram para Foz do Iguaçu num congresso, né. Se o congresso era da área de contabilidade e orçamento, o pessoal, os vereadores da comissão de orçamento e contabilidade justifica ele, correto? Sim. Mas o outro é da comissão de saúde, de educação. Não tem muito sentido, né? Não, agora vai ter um curso sobre orçamento e contabilidade em São Paulo. Olha, nós precisamos ir porque nós somos da comissão de orçamento e contabilidade, ou nós somos da comissão de Constituição e Justiça e assim por diante. Mas realmente é importante, quando você vai fazer desde o adiantamento, se você vai num curso, você já tem que juntar desde o pedido lá do empenho, né, o folder do curso, para dizer quando que o curso começa. O curso começa no dia 24 de fevereiro. Por que que eu vou no dia 17 já? Né? Você vai começar no dia 24, numa terça, e eu vou na quinta-feira. Vou ficar em São Paulo fazendo o quê? Tá certo? E se o curso é do dia 24 e 25, por que que eu volto só dia 28? Né? Então, aí, às vezes, é para somar diárias, meia diária a mais e tudo mais. Então, gente, o dinheiro público tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ter muito bem justificado para não ter problema. Professor, qual que é, na sua opinião, o real peso, assim, a responsabilidade do ordenador de despesa e também do controlador interno nesse processo, né? O que que você pode dizer, como que esse pessoal, eles podem, os 2 ordenadores e o controle interno, quais os cuidados que eles têm que tomar, né, nessa questão de adiantamento ou de despesas miúdas de pronto pagamento? É importante também, apesar de muitos não darem a devida importância, né, tanto o ordenador quanto o controlador, ele tem uma importância muito grande na gestão do regime de adiantamentos e pronto pagamento também. Como eu falei, acho que parte do ordenador, essa questão, né, que o professor Antônio acabou de falar, na hora que chega a justificativa, essa pré-análise já é do ordenador, como o professor citou. Se é dia 24, por que eu vou dia 17, se eu tenho condições de um dia antes? Então, isso já é uma análise que o próprio ordenador pode fazer antes mesmo da autorização, né, dessa despesa, porque eu costumo falar assim, a gente, enquanto agente público, né, servidor ou agente político, a gente tem que ter esse cuidado com o que é público também, né, com o recurso principalmente. Então, eu vou pecar, eu vou ser penalizado tanto pela minha ação quanto pela minha omissão. Então, se eu também o deixar de fazer, eu posso ser penalizado. E o ordenador, ele tem grande responsabilidade, porque ele está autorizando aquela despesa, está autorizando a realização daquela despesa, então ele tem que estar ciente de que aquilo, de fato, né, comprovar de fato também e entender se aquilo tem interesse público, se o valor que está sendo solicitado não é muito acima do valor necessário. A gente vê que o pessoal não tem muito uma régua, né, um padrão.
Chega lá pedido, às vezes, em municípios pequenos aqui da região de Presidente Prudente, o município fica a 40, 50 quilômetros de Prudente, o pessoal chegou a fazer pedido de R$ 800 de adiantamento para alimentação. Então, o pessoal não tem muita noção. Quem tem que ter essa noção é o ordenador. Fala, não, isso aqui está excessivo, eu vou, né, autorizar menos, e acompanhar depois, obviamente, também a execução disso, como é que está sendo o gasto disso. Né? Com relação ao controle interno, o Tribunal de Contas, dentro das instruções também, e tem um comunicado, agora eu não vou lembrar de cabeça o número do comunicado, mas ele coloca como atribuição do controle interno que ele analise os empenhos que são do regime de adiantamento. Não só analise, como emita parecer. Então, tem que ter um parecer do controle interno ao final de cada prestação de contas, cada processo que eu tiver de adiantamento, é atribuição do controle interno ter um parecer ali, dizendo se ele aprova com ressalva, ou se ele não aprova aquele gasto. Então, cada vez mais, né, eu costumo falar assim, cada vez mais aumenta a responsabilidade do controle interno. Não é apenas analisar a execução orçamentária e atendimento de limites, é também fazer esse trabalho de acompanhamento até nas prestações de contas, principalmente com relação ao regime de adiantamentos. Ah, perfeito. Realmente é assim também como a gente vem orientando os nossos clientes, né, toma muito cuidado com adiantamento. Professor, entrando agora na fase da execução da despesa. Como o adiantamento, ele conversa com os estágios, da despesa, ou seja, empenho, liquidação e pagamento, né? O prévio empenho, ele é sempre obrigatório ou existe alguma exceção? Com relação aos estágios, eu costumo frisar isso bem também dentro do curso. A gente fala do regime de adiantamento, mas eu tenho que entender um pouquinho de despesa pública e um pouco também de receita pública, porque às vezes a pessoa que está ali fazendo o curso, ela não tem essa noção tão ampla, ela está preocupada com o adiantamento, mas ela esquece também da execução da despesa. Hoje a gente separa os estágios, como o professor falou, empenho, liquidação e pagamento. O artigo 68, ele traz o conceito do que seria o regime de adiantamento, ele é específico em dizer que o empenho é prévio, não só no regime de adiantamento. Se a gente for pensar a administração pública como um todo, o empenho tem que ser prévio, ele deve ser prévio. Primeiro eu faço o empenho da despesa e, posterior a isso, eu faço a execução da despesa. Então, no regime de adiantamento não é diferente. Primeiro eu empenho, depois eu vou fazer a execução da despesa, depois eu vou fazer a prestação de contas. Obviamente que alguns insistem em inverter esse estágio, que não é correto e é um risco. Eu falo um risco porque, às vezes, eu já ouvi locais e secretários, paga aqui esse adiantamento, depois a gente deixa aqui separado para depois empenhar. E acaba esquecendo de fazer o empenho, acaba passando, você vai descobrir isso só na conciliação, e isso pode ser aí trazer um alerta do tribunal numa conciliação, ver um pagamento ali feito e não tem empenho para aquela despesa, até porque pode trazer problemas também para o gestor por ter autorizado uma despesa sem o prévio empenho. No regime de adiantamento, eu costumo falar que não existe reembolso. Eu vou fazer a despesa e depois eu vou lá solicitar o regime de adiantamento para reembolsar aquele gasto. Não. O próprio nome já diz, é regime de adiantamento, tem que ser anterior à despesa. Posso ter casos excepcionais ali de desembolso? Depende do que eu vou considerar como excepcional ou como exceção para colocar ali como um critério para ter essa questão do desembolso. Mas isso também, eu entendo, tem que estar dentro de algum normativo legal do município. Né? Se eu tiver alguma lei ou algum decreto onde me dê a possibilidade, mas eu tenho que ter uma justificativa plausível. Eu dificilmente consigo vislumbrar uma justificativa para um pagamento através de reembolso dentro do regime de adiantamento. Não consigo visualizar dessa forma. De fato, o adiantamento, quer dizer, eu já pego um dinheiro, né, eu adianto o dinheiro, e aí para adiantar o dinheiro, eu tenho que ter dotação orçamentária, aí que gera o empenho, né, porque é a garantia da dotação orçamentária. O que que é a dotação orçamentária? É a autorização legislativa para gastar naquela secretaria, naquela dotação, né, um determinado valor, certo? Eu tendo dotação orçamentária, eu faço então o empenho de adiantamento. Agora, eu já vi, viu, professor, uma vez um motorista de ambulância, ele pegou um adiantamento para a viagem, o valor era pequeno, tá certo? Mas ele viajando,
e deu um problema na ambulância, né, e teve que chamar um guincho. E ele pagou do bolso o guincho, tá certo? E aí, então, depois ele pediu reembolso daquele valor, mas aí foi justificado, não tinha como eu adiantar, eu não sabia que isso iria ocorrer, tá? Então, devidamente justificado, é aceito, você faz então lá o empenho de reembolso daquela despesa, tá? Mas é assim, é o que você falou, é caso muito excepcional que a gente nem lembra. Eu lembrei desse caso só Sim. de uma ambulância que teve que ser contratou um guincho. Professor, vamos entrar na parte da documentação fiscal. Dentro da prestação de contas do adiantamento ou das despesas miúdas e pronto pagamento, ou nós estamos falando de suprimento de fundos também, né? Tem lugar que é suprimento de fundos, chama, né? Quais são os tipos ou quais são os tipos de documentos que são aceitos e qual é o nível de detalhamento que tem que ter nesse documento fiscal? Por exemplo, posso simplesmente escrever material de expediente? Posso simplesmente escrever despesas? Como que você orienta a, as notas fiscais nas prestações de contas? Ok. Nota fiscal, prestação de contas de adiantamento e até mesmo qualquer gasto dentro da administração pública, nota eletrônica. É o primeiro ponto, né? Isso eu friso bastante também. Tem um protocolo ICMS que eu apresento também dentro do curso, né? Onde eu falo do porquê que eu sou obrigado, né, a receber ou a só aceitar notas eletrônicas dentro do órgão público. Tem algumas empresas que elas são dispensadas, de acordo com a legislação, né? São dispensadas da emissão de nota fiscal eletrônica. Hoje, apesar que hoje com essas mudanças e até mesmo com a questão da reforma tributária, acredito eu, vai chegar um ponto que não vai mais existir mesmo nota manual, vai ser tudo nota eletrônica. Mas algumas, por conta do regime tributário, até poderia dispensar a nota eletrônica, mas a partir do momento que eu vou vender para órgão público, eu sou obrigado a emitir a nota fiscal eletrônica. Eu vou trazer também, dentro desse curso, no dia 5, tem algumas mudanças por conta como eu falei, né, da reforma tributária. O cupom fiscal hoje, eu preciso que ele esteja identificado com o CNPJ da prefeitura para fazer a prestação de contas. Se eu recebo aquele cupomzinho fiscal sem a identificação do CNPJ, aquela despesa ela é glosada, não é considerada como uma despesa dentro do regime de adiantamento. Vai ter uma mudança aí, se eu não me engano, o cupom fiscal não vai mais poder ser emitido para pessoa jurídica, só para pessoa física, e aí eu preciso, por conta da reforma tributária, eu vou precisar me adequar com relação a isso dentro do órgão público. Então, aí vai ser só nota fiscal, de repente vai ser só nota fiscal, eu vou ter que, de fato, solicitar que o estabelecimento emita nota fiscal. E essa nota fiscal, tanto regime de adiantamento, pronto pagamento ou suprimento, evitar não, né? De forma alguma aceitar com a descrição genérica. O que é descrição genérica? Como o professor falou, despesas, material de expediente ou refeição. Não, ela tem que vir detalhado. Quantas refeições, quantos refrigerantes, quanto suco, quanto café. Por quê? Como eu falei, vamos imaginar que é uma despesa para 2 pessoas. Então, na comprovação da despesa, tem que vir 2 refeições, tem que vir 2 refrigerantes ou 2 sucos, separado, discriminado. Não vai mais ser aceito aquela descrição genérica. Né? E até mesmo, vamos imaginar num pronto pagamento, eu vou ter os itens lá. Vamos imaginar que foi um pronto pagamento para fazer uma revisão de um veículo. Tem que ter separado lá quais foram os materiais que foram utilizados, quais foram as peças que foram utilizadas e o quanto foi de serviço em cima daquele valor. Então, também não aceitar de forma alguma descrição genérica, tudo detalhado, tudo analítico também, a relação das despesas. Tá certo. Professor, agora você falou no do fiscal, eu fiquei aqui pensando aqui, como é que fica essa questão da retenção de impostos, né? Sobre as despesas normais da prefeitura, quando a prefeitura vai pagar, normalmente, quase que é uma regra, desconta-se de imposto de renda lá 4,8, né? E no caso dos adiantamentos, como que é feito isso? No caso do adiantamento, tem até, se eu não me engano, a instrução normativa 1234 de 2012, que fala do imposto de renda,
no caso de adiantamento e suprimento de fundos, ela dispensa a retenção do imposto de renda. Agora, os prontos pagamentos, quando feito direto para o fornecedor, porque vamos imaginar que o regime de adiantamento, quando eu falo regime de adiantamento, eu estou pensando aquele que o servidor pegou no nome dele e ele vai efetuar alguns gastos. Nesse caso, é dispensado. Agora, vamos imaginar o pronto pagamento que eu faço pagamento direto para o fornecedor. Aí não é dispensado, aí eu tenho que fazer a retenção, seja do IR, INSS ou ISS, todos os tributos que forem passíveis de retenção, eu tenho que fazer. Entendi. Esse aí é um tema que eu acho que você vai explorar bastante no Mas curso, porque é uma isso. dúvida que o pessoal tem bastante, né? Bom, vamos um pouquinho na questão dos limites legais, né? Como que o gestor público ele deve lidar com essa questão para evitar fracionamento. A pessoa, às vezes, as despesas miúdas tem lá, pode comprar até R$ 12.000 ou R$ 13.000. Então, ele faz um hoje, amanhã ele faz outro de 13, daqui uns dias ele faz outro de 13.000, 3 adiantamentos. Na verdade, ele está fatiando o gasto, né, para poder ficar dentro do limite do adiantamento. Como que você vê isso daí? Isso eu oriento não só no curso, né, mas também no dia a dia aí nas prefeituras, a gente sempre orienta. Eu falo da questão da falta de planejamento e também dessa questão do fracionamento. Uma vez num curso, me questionaram, falaram assim, eu preciso comprar uma lixeira, professor, então eu vou comprar aquela lixeira por pronto pagamento. Daí, porque o valor é pequeno. Aí eu falei o seguinte, mas você está pensando no seu departamento ou no seu setor especificamente. De fato, uma lixeira para o seu departamento é um valor pequeno. Agora, se você for pegar a prefeitura como um todo, quantas lixeiras que eu precisaria se eu fosse atender todos os departamentos da prefeitura? Aí já não é um valor pequeno, né? Então, o pessoal tem essa mania de entender que o valor pequeno é porque ele é pequeno para o meu departamento, mas ele não pode não ser pequeno para a prefeitura como um todo, né? É É verdade. uma despesa pequena ali porque eu só estou pensando no meu. Se eu juntar tudo, vai dar um valor maior. E aí entra a questão do planejamento que eu falo, né? A gente fala do Sim. planejamento nesse sentido, de juntar tudo que a prefeitura precisa, o que todos os setores precisam daquele item, e aí sim fazer uma ata de registro, um pregão, né? Uma ata de registro de preço, e não ficar fracionando isso em pequenas compras, seja por adiantamento, seja ali pelo pronto pagamento. É verdade. Na hora da prestação de contas, né, a gente tem que. Existe uma diferença enorme entre comprovar o que gastou e por que gastou, né? Eu gastei nisso, agora por que você gastou nisso, né? Isso não era para seguir uma ata de registro de preço, ou isso não era para passar pelo processo normal de empenho, liquidação e pagamento, porque se jogou para as despesas miúdas, porque as despesas miúdas de pronto pagamento são aquelas urgentes, né? Aquilo que eu falei, gente, a fechadura não está abrindo, precisa ir lá no cartório e autenticar um documento, ó, no correio, precisa colocar isso no Sedex, né? Alguma coisa urgente assim, imprevisível. Agora, o restante tem que passar pelo processo normal de uma despesa, empenho, liquidação e pagamento, utilizar o pregão, utilizar lá a ata de registro de preço, enfim, né, as regras já existentes, normais, né? Então, nós não podemos, porque daqui a pouco tudo a gente começa a comprar por despesas miúdas de pronto pagamento por R$ 13.000, né? Inclusive tem que ser pequenos valores mesmo, né? Não, eu quero, por exemplo, não pode comprar um equipamento e material permanente. Quer R$ 13.000. Eu posso comprar um notebook? Até daria para comprar, mas não pode pelo regime de Pode. adiantamento, né? Eu posso pegar com esse dinheiro e comprar um celular? Pelo valor, sim, mas você não pode comprar por adiantamento, porque não é uma despesa imprevisível, urgente, miúdas e pronto pagamento, né? Então, essas regras tem que deixar bem claro. E a gente sempre alerta que que o controle interno do município solte, então, instruções de como pode ser gasto as despesas de adiantamento. Professor, nós estamos já chegando ao final da nossa conversa e tudo isso que nós estamos comentando vai ser motivo do curso que você vai dar, mas eu gostaria assim que você colocasse em breves palavras aí, alguns conselhos de ouro para quem é o servidor que opera com o pronto pagamento, né? Como que ele pode dormir tranquilo quando ele pega um pronto pagamento, tá? Para não ter problema com o Tribunal de Contas, não ter problema com o controle interno. Alguns conselhos que você daria.
Ok, vamos lá. Acho que o primeiro deles é a questão do planejamento. Eu acho que muito se fala em planejamento na área pública e os gestores, até mesmo os servidores, ainda têm uma dificuldade de entender. E eu costumo falar que o tribunal ele espera da gente o mínimo de planejamento. Ele não espera que nós sejamos aí, né, grandes mestres do planejamento, mas é planejar o básico, planejar o mínimo, planejar uma compra, né? Então acho que o planejamento seria aí um dos conselhos. Quando eu for fazer um adiantamento, e eu vou citar isso também, em quais situações eu posso ou não posso fazer o adiantamento. Mas acho que o primordial também é entender se eu tenho aquele item, como nós falamos, a questão da urgência, se ele não consegue passar pelo rito normal, que é a licitação. Então, o servidor tem que ter essa consciência de ir atrás dessas informações. Se, de repente, aquele item que eu estou comprando, se ele não tem uma ata de registro de preço daquele item, não tem, às vezes, esse cuidado mínimo. Se eu não tenho em estoque, de repente, em outra secretaria, aquele item, né, para ter esse cuidado também, esse zelo ali com o bem público. E a questão sempre da justificativa, eu falo que ali na justificativa eu não posso economizar palavras, é de fato colocar a necessidade, o porquê eu precisei daquela situação, o porquê que teve que ser feito daquela forma, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas isso aqui eu vou fazer por pronto pagamento, mas eu tentei fazer 3 vezes a licitação, não deu certo, tentei fazer por dispensa, não deu certo. A única alternativa que me sobrou foi o pronto pagamento, mas você tem que contar toda essa historinha lá, né? Eu tentei fazer, as datas que eu tentei fazer, que não deram certo, tentei fazer novamente, aí, por último, eu optei, a única alternativa, a última alternativa que eu tinha era a questão do pronto pagamento. Mas eu acho que seriam basicamente essas 3 questões, né? Mais a questão do planejamento, esse cuidado aí com a coisa pública, a justificativa também daquilo que eu estou querendo gastar e do porquê que eu estou querendo gastar. É a motivação, né, professor? Motivação, Bom, muito isso. bom. Bom, o professor, ele vai estar com a gente, ele vai ministrar o curso da GEPAM, tratando desse tema, execução e controle das despesas de pronto pagamento, toda a prevenção de riscos e responsabilização. O curso vai ser, anotem aí, pessoal, no dia 5 de março, uma quinta-feira, das 9 às 12 e das 14 às 17. E esse curso ele vai ser online. Então, a pessoa que se inscrever, ele pode acompanhar e fazer pergunta durante o curso, mas também esse curso fica disponível por 15 dias para ele assistir. Então, olha, quem tiver interesse no curso, entra lá no site da GEPAM, www.gepan.adm.br, e faça a sua inscrição. E na próxima segunda-feira, às 9 horas, tem mais, né? Eu vou trazer aqui mais um convidado para falar sobre um tema que é relevante, que é de interesse da administração pública. Professor, para suas despedidas, muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio, pela parceria mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui junto com vocês, com o pessoal da GEPAM. E aguardo o pessoal aí dia 5 de março, para a gente estar falando bastante sobre regime de adiantamento, pronto pagamento e a questão dos suprimentos de fundos. Ok. Pessoal, tenham todos, então, uma excelente semana e até o próximo episódio. Um abraço a todos.